Então, iniciando agora. Meus irmãos, tanto os que estão no Instagram, como no Face, como no YouTube, eu estou transmitindo simultaneamente para as três mídias. Eu gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele em quem nós cremos, confiamos, esperamos, ele deixou instruções muito claras para nós de como viver e agradar a Deus. Então, nós temos uma vida para Deus, e essa vida para agradar a Deus, ela tem alguns segredos, alguns elementos. Então, nós encontramos aqui alguns versículos da Bíblia que eu vou ler com vocês para estudar um pouco sobre isso. O que nós podemos fazer para agradar a Deus? E você vai ver, ao longo dessa live, algumas dicas tiradas das Escrituras acerca disso. A primeira, ela está em 1 Tessalonicenses 4:1, é a chave de onde eu parto para iniciar esse assunto. E as Escrituras dizem assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos, no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, diz aos irmãos que eles já estão fazendo, eles já estão vivendo para agradar a Deus. E ele está dizendo assim: meus irmãos, eu estou pedindo a vocês que vocês continuem fazendo isso para que vocês possam progredir cada vez mais. Então, são ações que nós vamos ler aqui nas Escrituras que elas colaboram com toda a obra de Deus para nos fazer santos. O processo que Deus usa para nos fazer santos, ele inclui ações do próprio Deus, que são as principais ações da igreja, ações essas, então, que nós precisamos ter um para com os outros, e ações que eu tenho que tomar, decisões que eu tenho que tomar. Então, essas ações não se contradizem. Há responsabilidades de Deus, e Deus as assume. Há responsabilidades da igreja, e como igreja nós temos que assumir um cuidado uns com os outros. E há responsabilidades pessoais individuais que o Senhor requer de nós e vai cobrar de nós. Então, eu vou ler aqui alguns textos. O segundo texto é 2 Timóteo 2, de 4 a 5. Então, tem tudo a ver com o que os filhos de Deus precisam fazer para agradar a Deus. Os filhos de Deus precisam viver para agradar a Deus. 2 Timóteo 2, de 4 a 5, eu vou ler na tradução chamada tradução brasileira, diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, para que possa agradar aquele que o alistou. Se alguém combater nos jogos públicos, não é coroado sem que tenha combatido segundo as regras. Então, esse versículo usa duas metáforas e nos dá duas dicas importantes. A dica número 1 é que nós precisamos, e aí quem está olhando para a tela, ora estou olhando aqui para a tela do YouTube, ora estou olhando para a tela aqui do Instagram, então eu vou mudando de pouco em pouco, tá? Preste atenção no seguinte: a dica é que a gente não deve se embaraçar nos negócios dessa vida. Então, uma coisa que gera a gente um desagrado a Deus, que gera em nós uma vida que desagrada a Deus, é se embaraçar com as coisas dessa vida. E a outra coisa é não andar segundo as regras. Então, existem algumas regras que Deus coloca, e essas regras que Deus coloca são princípios para nos abençoar, são princípios para nos guardar do mal. Nós necessitamos levar a sério isso que Deus faz conosco, né? Deus, o tempo todo, está colocando para nós uma série muito grande de instruções para nos livrar. Deus não é um estraga-prazer. Um dos princípios espirituais mais importantes a gente entender o seguinte: é que os princípios de Deus são mantenedores da vida. Deus não é um estraga-prazer. Deus não cria regras só para dizer que está criando regras. Deus estabelece seus princípios, seus conceitos para nos proteger.
para nos guardar. Deus é assim. Agora vamos ler 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Bia, você pode me dar uma ajuda, por favor? 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Experiência pessoal de Paulo. Não sabeis vós, irmãos, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a se desqualificar. Então, que palavra importante. Duas coisas são necessárias aqui. A primeira é que a gente está numa corrida e a gente deve correr de tal modo que a gente consiga alcançar o prêmio, não ficar pelo caminho. E diz que o atleta que faz isso, em tudo, ele se domina. Obrigado, Bia, pela água. Servido uma aguinha deliciosa. Então, o texto está dizendo, mais uma vez, que o atleta em tudo se domina e que reduz o seu corpo à escravidão. Então, os atletas de alto rendimento, inclusive nessa quarentena, os atletas de alto rendimento, eles não estão arados, perna para cima, acho que na televisão não. Eles estão fazendo algum tipo de atividade para manter o corpo deles com o tônus muscular. Eu não, eu botei as pernas para cima, estou aqui, né? Ana Cláudia cozinhando umas comidas deliciosas, eu estou só aqui engordando, afinando as pernas. E sabe o que acontece? É que um atleta, ele reduz o seu corpo à servidão. Ele não se permite fazer o que dá na cabeça. Tem tentação, um amigo chama para beber, mas se ele tem uma meta, se ele tem um prêmio a alcançar, ele vai andar de tal modo que ele alcance aquele prêmio. E assim é aquele que entra nessa corrida para agradar a Deus. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu não quero simplesmente bater uma meta, eu não quero simplesmente que alguém veja o que eu estou fazendo. Eu quero agradar meu Senhor. Eu quero agradar aquele que deu a vida por mim. Eu quero agradar aquele que pagou um preço tão caro por mim naquela cruz. Então, esses textos nos ajudam muito. Eu já li, para quem começou agora, eu já li 1 Tessalonicenses 4:1, e talvez alguém aqui possa que está ouvindo e registrando os versículos no texto. 1 Tessalonicenses 4:1, depois eu li 2 Timóteo 2, 4 e 5, e depois eu li 1 Coríntios 9, 24 a 27. Agora eu vou ler mais um. Mateus 11, 12. É uma descrição que o Senhor faz acerca do reino de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino de Deus, ele demanda esforço. E aqueles que empregam tal esforço se apoderam do reino de Deus. O reino de Deus é algo que envolve força, que envolve esforço, que envolve responsabilidade. O reino de Deus não é algo que você simplesmente deita numa rede e ele vai acontecer por osmose. O reino de Deus é algo para o qual nós precisamos prestar atenção. Nós já falamos aqui, de comparação com atleta, com corrida, com guerra. Que soldado na guerra bota as pernas para cima e fica esperando a bala atacá-lo? Ele se esforça, ele fica sem dormir direito, ele dá todo o tempo, toda a atenção, toda a força dele. Tudo isso que eu estou lendo e escrevendo, alguém está escrevendo aí, tudo isso que eu estou lendo nas Escrituras não é contraditório ao que Deus faz por nós. O que Deus faz por nós é o príncipe Cristo. Eu não vou ser livre do pecado. É a vida de Cristo nós que vai me livrar, que vai te livrar do pecado. Nós seremos livres do pecado
crendo que Jesus está em nós, que Ele é nossa força, que Ele é nosso perdão, que Ele é nossa alegria, que Ele é nosso sustento, que Ele é aquele que nos protege. Bom, mas Ele deu tarefas para nós. Então, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. E ninguém nessa terra poderia fazer isso. Ele fez. Mas ele mandou os caras tirar a pedra. É lógico que era muito mais fácil ele remover a pedra do que ressuscitar Lázaro. Mas aprove a ele assumir para si a responsabilidade de ressuscitar Lázaro, mas terceirizar a tarefa de remover a pedra. Então, o que o Senhor requer de nós, o esforço que o Senhor quer de nós, é ele mesmo que decidiu. Diz, ó, o impossível eu faço, mas tem alguns possíveis que eu quero que vocês façam. Para isso, nós devemos prestar atenção. Para deixar mais claro ainda que existe uma necessidade de esforço, Atos, capítulo 24, verso 16, Paulo dá um testemunho do seu próprio esforço. Atos 24, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, Paulo está dizendo, eu me esforço para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Esse esforço de Paulo para ter uma consciência pura é um exemplo para nós. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos... Hebreus chega a dizer assim, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. É muito importante o esforço. E quem está chegando agora, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre disciplinas pessoais para vencer o pecado. Como um cristão, como um discípulo de Jesus, pode vencer o pecado. E lemos já alguns textos, até agora falando da necessidade de esforço e de que há uma tarefa nossa nessa luta. Agora vamos ler 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Diz assim a palavra de Deus. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso é a NVI. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não veio nenhuma tentação extraterrestre, sobre-humana, angelical. A tentação para os homens. 1 Coríntios 10, 12. Mas fiel é Deus, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, escuta bem, gente. O que a Bíblia está dizendo é que na hora que você é tentado, existem limites que o seu corpo, que a sua mente, que a sua alma poderiam suportar. E o Senhor não permite que você seja tentado além disso. Porém, nesse limite que ele permitiu, é o limite que você pode suportar. Então, você tem que suportar. É necessário que você creia e que você viva isso, que o suporte, há um suporte necessário, um suporte que o Senhor não permite que seja maior que aquilo, mas dentro daquele limite você tem força para vencer, você tem força para suportar. Eu posso dizer com certeza que uma pessoa só peca se ela quiser pecar, porque tudo que depende de Deus para evitar que você peque, Deus vai fazer. Deus vai mandar anjo, Deus vai mandar solução. O Espírito Santo vai falar no teu coração, fuja, corra, vai lembrar versículos, alguém liga, alguém mandou uma mensagem. Quantas vezes nós entramos em algum pecado, nós entramos em alguma tentação, porque não ouvimos o Espírito Santo, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos aquilo que o Senhor estava falando conosco, não ouvimos os irmãos, não ouvimos um pai, a mãe. Às vezes, a mãe, parece que ela tem um sexto sentido. A mãe diz assim, não faça isso não, não vá por isso, fecha aquilo, sai do computador. E a mãe, ela fala muito em cima. Nós precisamos crer que Deus tem soluções para os nossos pecados. Vou ler poucos textos, mas vou ler mais alguns. Hebreus 12, 4 é aquele que eu recitei ainda há pouco, que diz, olha, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes até o sangue. Então, existe uma resistência
dada por Deus a nós. Força para resistir, um controle de Deus para que isso aconteça, para que nenhum demônio, nenhuma força maligna, nenhuma tentação seja maior do que eu posso suportar. Então, Deus sabe nossos limites, Deus sabe nossas fraquezas. E aqui, a gente tem que aprender a agradecer a Deus por certas coisas que nos acontecem, que aparentemente foi errado, que aparentemente foi ruim, mas é Deus nos livrando. Deus, às vezes, quebra a perna da gente aqui, e a gente fica reclamando porque está com a perna quebrada, mas Deus sabe por que está fazendo aquilo. A visão da gente só vai até a esquina. A de Deus dobra a esquina. Deus sabe o que estava nos aguardando do lado de lá. E Deus sempre entra com intervenção para nos livrar. Então, essa quarentena é uma tragédia. Esse coronavírus é uma tragédia. Mas sabe Deus de quantas coisas Ele está nos livrando através disso. Apesar de ser um evento global que está atingindo todo o planeta Terra, nós temos que entender que Deus é pessoal. Ele sabe tratar com cada pessoa de modo diferente no meio dessa quarentena, no meio dessa crise, no meio do Covid-19. Ele trata com um, disciplina outro, livra outro. Para algumas pessoas, essa quarentena está sendo uma bênção, está sendo um escape. Para outros, está sendo uma tribulação, uma luta. Para outros, está sendo um castigo. Deus consegue lidar, a partir de um evento global, com cada indivíduo. Cada pessoa desses bilhões que tem na Terra é tratado pessoalmente por Deus. Um Deus que ouve orações, um Deus que responde orações. Bom, Mateus 24:13 também tem uma direção do Senhor para nós. Ele diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, existe o nosso chamado a perseverar. É não desistir. Se foi tentado, caiu, levanta, confessa, retoma, não desista, não saia do caminho. A salvação está nesse caminho. E Gálatas 5:16, é o meu último versículo, diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, essa instrução de andar no Espírito é uma instrução muito importante. E vários versículos falam sobre como andar no Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com alegria no vosso coração. Essa vida... Bom, eu preciso seguir aqui. A nossa luta contra o pecado é uma luta muito importante. Nós precisamos tomar todo o cuidado que nos é dado, todo o esforço que nos é permitido, tudo aquilo que o Senhor permitiu que a gente faça, toda a força que Ele nos dá para viver. Nós necessitamos andar no Espírito, viver uma vida pelo